Bem-vindos ao Pod Confras, nosso 11º episódio. Como co-apresentador hoje, Douglas Vilar. Eu sou Andressa Magalhães e temos uma convidada mais que especial hoje, a nossa mulher potência plena, Carol Costa. Obrigada Tudo pelo bom? convite, gratidão pelo Bem-vinda. convite. Que alegria estar por aqui. Carol Costa, da Potencial Pleno Escola de Negócios. E que alegria poder falar com o mercado imobiliário, mercado que eu sou tão apaixonada e feliz. Poder contribuir um pouquinho com vocês aqui sobre potencial e potência. Vamos conversar sobre isso hoje. A Carol é mestre em mentalidade, em criar líderes, Douglas. Você é líder? Então, você sabe que eu tenho uma história com liderança muito legal, né? Eu me Manda. formei na PUC e na PUC eles têm um curso secreto, que eu nem sei se é secreto ainda ou não, que era o curso de liderança. Esse curso ele é gratuito e cada diretor de escola nomeia um aluno. E como eu fui presidente do centro acadêmico, naquele semestre a professora de direito me nomeou. Uhum. E aí a gente fica lá um monte de gente meio maluca, meio anarquista, terrorista, né? Que quem tá na faculdade é basicamente isso. Saindo da adolescência, encarando a vida adulta. Revolucionário. E é muito legal, porque aí qual que é a ideia desse curso? Ele nasceu para que eles potencializassem, encontrassem essas pessoas, esses líderes natos, e dessem munição para eles. E o curso ele se origina em São Paulo por causa da greve que teve lá em 90 e alguma coisa, que eles pegaram lá e fecharam a reitoria. Então era uma forma de domesticar os líderes. Por isso que eu não concluí o curso. Quando eu vi porque tinha várias palestras legais, assim, tal, sobre, por exemplo, coisas bestas, né, que eu não vou nem chegar no mindinho do seu nível, mas o grande líder é aquele que não impõe a sua técnica, aquilo que ele quer, mas que reconhece ali na equipe qual que tem a melhor estratégia pro coletivo, né, por exemplo. Sim. Que legal. E você sabe que durante a faculdade eu também fiz PUC e eu comecei a empreender muito cedo. Eu comecei a empreender com 16 anos, uma oportunidade que aconteceu na minha família. A minha irmã tinha ido embora para os Estados Unidos. Quando ela voltou, ela comprou uma franquia de escola de inglês. 2 anos depois, um amigo dela também estava indo embora para lá e vendeu a franquia dele e eu comprei. Então, resumidamente, foi essa a história. Só que com 16 anos, não sei se você lembra, se vocês lembram quando vocês tinham 16 anos, vocês sabiam o que vocês queriam da vida. Eu jogava basquete. E tal. Mano, queria jogar basquete assim, e ser jogador de basquete. Pronto. Eu também queria ser adolescente, né? Mas eu não tinha outro caminho. Ou ia empreender, ou ia trabalhar para alguém, e aí a oportunidade aconteceu. E esse processo de empreender muito cedo me fez ir para a faculdade de administração, entender de liderança, aprender liderança na prática, né? Porque eu geria e liderava pessoas mais velhas do que eu. E esse de impor a visão, né? Passar por todos os processos da liderança foi o que aconteceu comigo. E durante 15 anos que eu fui franqueada dessa rede de escola de inglês, eu tive a oportunidade de entender muito o que não fazer, mesmo o que não fazer, quebrando cabeça mesmo, mas desenhar uma metodologia, que hoje é a metodologia que eu ensino, de liderança, vendas, protagonismo, entender que não tem governo, não tem cenário econômico, não tem concorrente, que vai fazer a tua parte, se você não fizer a tua parte. E eu me especializei nessa área do comportamento humano, porque o que diferencia 2 corretores, ou 2 vendedores, ou 2 líderes, é sempre comportamento. É sempre comportamento e é sempre mentalidade. Eles podem ter acesso às mesmas informações, mas E as pessoas diferença. dizem, né, quem contrata, né, as pessoas são contratadas pelo Pelas habilidades currículo, técnicas, né? pelas habilidades técnicas e pela formação, e são demitidas Pelo comportamento. pelo comportamento, né? É muito raro você dizer assim, não, eu demiti a pessoa porque ela não dominou o software. Não, eu demiti a pessoa porque ela não se comprometeu com treinamento para domínio do software. Então, a gente sempre vai lá na raiz, lidando com pessoas, e cada vez mais a gente está falando sobre inteligência artificial agora há pouco, né? Sim. Então, vai automatizar, já está automatizando, é incrível, maravilhoso. Mas o homem atrás da máquina, né? A mulher ali atrás do computador, ou utilizando a inteligência artificial, tem um padrão de resposta, tem um padrão de comportamento, tem um jeito de pensar, tem um jeito da educação anterior dela, repertório, e do momento atual de vida. Então, quando a gente fala de liderança, eu não posso retirar isso da equação, porque o cara é um excelente corretor de imóveis, ele é um excelente empresário, nós temos uma escola de negócios, então lá eu trabalho com empresários e os seus times, e os seus líderes. Ele é um excelente empresário, mas, não tem, ele é um excelente empresário e ele gira vários pratinhos. E da forma com que nós nos comportamos nas nossas empresas, no nosso dia a dia, nós também nos comportamos na nossa vida empresarial, na nossa vida profissional. E aí é nessa área que a gente começou a atuar. Se não é a competência técnica que demite uma pessoa, é a competência comportamental. Me fala um pouquinho da ciência do comportamento. E aí, eu, minha sócia, o nosso time, a gente foi se especializar em ciência do comportamento. Porque, afinal, se o resultado é fruto de um comportamento, eu não posso focar no resultado. Eu não posso focar no imóvel vendido.
Eu preciso focar no comportamento que meta leva batida, na né? meta batida. É. Se eu foco na meta batida, nos quilos emagrecidos, no valor gerado, eu já estou atrasado. Porque antes disso tem muita coisa Tem acontecendo. um processo né? atrás. Tem muito processo. E nós colocamos todo o foco no processo. E hoje, por isso que eu falo do potencial em potência, né? 100% das pessoas têm potencial. Eu entendo que quem está nos assistindo agora tem potencial de fazer muita coisa. Nós não vamos falar aqui de quem não tem acesso, nós não vamos falar aqui das injustiças sociais e tal. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas quem está nos assistindo Da tem acesso à insegurança internet, política, jurídica, exatamente. né? Não vamos entrar. Mas quem está nos assistindo Não vamos aqui... entrar no tarifaço, na taxação, né? Então tá bem claro, né? Aham. Bem claro, bem claro. Mas sabe que Mas- esses dias uma cliente falou assim pra mim, meu Deus, mas o que pode acontecer uma catástrofe, não sei o quê. Eu falei, olha, pode acontecer tanta coisa todo Olha, dia, uhum. e na verdade, se você for pensar em tudo, você cobre a cabeça, fica em casa dormindo e nem sai de casa, porque Exatamente. a gente só ganha, muitas vezes as oportunidades não estão tão claras na mesa, que é um bom negócio ou não. Você não sabe, né? Sim. Isso pode ser Brasil, pode ser lá na Suíça. Não tem uma Não, segurança. né? Falando de imóvel, quando eu comprei minha casa em 2019, todo mundo queria ir para andar. Não, vou comprar aqui um andar no Batel, não sei aonde e tal. Falei, cara, eu odeio um cara em cima, outro cara embaixo de mim, eu quero casa. Daí, quando entra a pandemia, todo mundo que tá vendendo e quer casa, porque você consegue sair e ter uma... Né? Então, é legal isso, né? Então, você vai olhar para... Todo mundo tem esse potencial, pode transformar esse potencial em potência, mas não é todo mundo que transforma. E foi Então, aí qual que é a que... diferença de potência e potencial para o pessoal entender? Potência é a energia colocada em ação, né? Então, todos temos um potencial. A semente tem potencial de gerar uma árvore, mas não necessariamente uma semente vai gerar uma árvore, né? Ela precisa ativar essa potência ali dentro, e essa ativação, e aí como vamos trazer para o nosso comportamento, essa ativação é o protagonismo real, o nosso tema aqui hoje, né, de protagonismo, é quando você se coloca no seu lugar dentro das suas possibilidades, e você faz o melhor que você pode com os recursos que você tem, até que você não tenha melhores recursos, né? É bonito na fala, mas para quem está nos assistindo aqui, é mais ou menos assim, ó, cara, o que você tem na tua mão hoje? Você tem um celular que você está assistindo a gente, você tem um computador que você está assistindo a gente. Então, você pode gerar conteúdo. Gerar conteúdo é transformar potencial em potência. Muita gente hoje fala assim, Carol, você fala tão bem em público e tal, você se comunica super bem, e eu reconheço isso em mim. Mas pega o meu vídeo de 2016, o primeiro vídeo que eu fiz, 2015, 2016, era horrível. Mas essa prática de transformar, eu tinha potencial para fazer vídeo, porque eu sempre dei aula de inglês, eu sempre tive a sala de aula ali com 2, 3, 5 pessoas em sala de aula, tinha um potencial ali, que para ativá-lo a potência, olhando para, preciso olhar para uma câmera, falar com uma câmera é bem diferente de falar com uma pessoa. Estou aqui falando com vocês, legal. Sim. Eu brinco a gente atua com os clientes, né, no 1-a-1 para a parte de mídias, e a pessoa incrível, tá falando comigo aqui, um super especialista. Tem Colocou conteúdo uma câmera, pra caramba. nossa, demais. Colocou uma câmera na frente dele. Trava. Oi, gente, tudo bem? Então, transformar esse potencial em potência vai precisar de ação. E a ação, ela é corretiva, né? Puxa, fiz, não deu certo, fiz, não gostei. Eu passei anos sem assistir meus próprios vídeos, por exemplo, né? E aí, então, vem a potência. E a potência se transforma... Só que o ser humano, ele é cíclico, né? Sim. Essa potência se transforma em potencial de novo. Porque quando você emagrece 5 quilos, você quer emagrecer 10. Sim. Porque quando você vende um imóvel de 1 milhão, você quer, puxa, meu próximo passo é 2 milhões. Então, aquele potencial, aquela potência se transforma em potencial e Você tem que ciclicamente... exponenciar ela, né? Exato. Você vai transformando a máxima potência, né? Não pode se acomodar. E se acomodou. Esse é o grande desafio, porque no mercado instável, tarifaço, aí sim tudo bate. Claro. Se você parou, qualquer coisinha pode bater. Se você continua, vai batendo ainda assim, mas você fala, puxa, eu tenho outras coisas para olhar. Eu gosto de usar uma máxima assim, em 2015, eu já advogava há mais de 10 anos, eu atendia construtoras, todo mundo que eu atendo hoje. E eu achava que eu era especialista. Eu achava, não, isso aqui eu sei tudo. Quando eu mergulhei de fato de cabeça no mercado imobiliário, eu falei assim, cara, não sei nada. E eu vejo hoje, todos os dias tem uma coisa que eu aprendo nova. Assim. A gente aprende só a ver que a gente só enxerga a pontinha do iceberg, né? Sim. E é sempre assim. Quando eu recebi uma pergunta, o nome da empresa, né, Potencial Pleno Escola de Negócios, porque eu desenvolvi esse método lá atrás, apliquei para alguns clientes empresários, amigos empresários, funcionou, cresceram super bem, faturamento, liderança, vendas e tal. E aí eu recebi uma pergunta de um evento que eu fui, porque eu gosto muito de participar em eventos. Vocês estavam aqui conversando, né? Puxa, a importância de você estar no ambiente correto, com as pessoas que têm a cabeça que você gostaria de ter para crescer. E tem uma coisinha hoje você sempre traz para casa, né? Exatamente, sempre, né? E eu recebi uma pergunta no evento que eu fui, que era, hoje, se você morresse hoje, né? Quantos % do teu potencial você teria vivido?
E eu lembro que na época eu respondi 50%, mas essa pergunta me impactou muito. Foi, caraca, eu vivi assim, metade da minha vida, metade do meu potencial. E aquilo mexeu muito comigo. E a pergunta que eu fiz para mim mesma, saindo desse evento, foi, puxa, imagina se eu tivesse vivendo ao meu pleno potencial. E aí, por isso que veio Potencial Pleno, o nome da empresa. Só que aí os anos se passaram, isso foi 10 anos atrás, quando eu entrei nesse mercado de educação corporativa. E recentemente eu estava conversando com uma cliente nossa e ela falou, puxa, mas quanto mais eu entrego, quanto mais eu faço, mais parece que eu estou na pontinha do iceberg. Quanto mais a gente sabe que nada sabe, Exatamente. Então, nesse movimento de transformar potencial em potência, parece que, puxa, eu achava que eu sabia tanto, mas agora acho que eu sei pouquíssimo, porque existe um universo hoje de infinitas possibilidades e todos nós temos acesso e escolher um grande desafio. E as tecnologias são, você veja, a gente está com hoje uma gama de aplicativos, de sistemas, de coisas que trabalham para a gente, mas ela não trabalha sozinha, né? Você tem que tá alimentando, você tem que estar entendendo como que aquele mecanismo, você vai trazer aquilo para a tua profissão, para o teu dia a dia, né? Senão não adianta nada ter 500 aplicativos instalados no teu celular, se você não sabe usar. Senão vira distração, esses dias eu fiz uma limpa de aplicativos, assim, tirei uns que colocava texto em vídeo, que colocava uns que... Eu disse, cara, eu não estava usando nada disso, e realmente eu não sei usar, porque não deu tempo de ver ainda como é que funciona. E são ferramentas ótimas, né? Perfeito. Só que se você não tem tempo para tratar daquilo ali, ele não vai, só tá ocupando memória. Né? Eu queria colocar uma situação para você, porque como é que a gente faz para resolver isso? Vamos lá. Eu, quando eu comecei a gravar, eu odeio gravar na câmera direto, assim, né? Eu sou advogado, sou lindo, me escolha. Eu coloquei o Douglas para gravar muito bom. com um prompt, ele parecia empalado, assim. Não, eu falei assim, cara, eu não vou ler essa porcaria que você escreveu. Demais. Até porque nem foi ela que escreveu, foi o chat GPT. Eu não vou ler, vou falar aqui do que eu sei que acabou. Mas o que eu percebi, assim, eu não comecei a gravar em 2015, mas você mesmo comecei a gravar em 2022, né? Então, bem, fiz uma legal. primeira palestra em 2022. Só que eu acredito muito naquela máxima, assim, que se você fizer muito uma coisa, vai chegar uma hora que vai se tornar natural. Mas é engraçado porque eu conheço algumas pessoas que dão aula e... Imagina, o cara é professor, então todo dia o cara dá aula lá, né? Uma vez por semana dá aula, enfim. E você olha assim e fala assim, cara, esse cara não tem o mínimo tino para ensinar nada. Não tem didática. E eu tive professores na faculdade, um abraço, falando, né, que eles não tinham, não é que eles não tinham, eles tinham o domínio da matéria. Eu não sei o que é o carisma, o que faz eu me tornar um comunicador ou eu passar, porque eu vejo assim, eu olho os meus vídeos de, sei lá, um mês atrás eu falo, olha que imbecil. E eu vejo de hoje e acho que tá bom. Aí daqui a um mês eu falo, cara, tá ridículo ainda. Mas Será que um dia vai ficar melhor? Né? Você tá em evolução. Porque a gente olha, assim, o Instagram lá tem, o YouTube tem 300 vídeos agora. Mas, sei lá, a gente deve ter feito umas, talvez 100 horas de gravação. Então já é um número razoável, né? Mas como é que eu saio de fazer muito para fazer bem feito? Porque a gente olha o jeito que eu e a Andressa, a gente fala que é bem artesanal, assim. Você tem uma pega totalmente profissional, é totalmente diferente, né? O jeito de se comunicar. Vamos lá, eu vou trazer duas vertentes aqui pelo que eu vejo dos nossos clientes que se desenvolveram muito bem e também sobre o que existe de técnica ferramental para a parte de oratória. Eu não gosto muito desse termo, mas vamos lá. Todos nós podemos nos comunicar. Vamos à primeira linha, o professor que você trouxe, o professor que é muito bom tecnicamente, mas na hora da sala de aula não vai tão bem. E aquele que não é tão bom tecnicamente assim, é bom também, mas não tão bom. Mas a forma com que ele envolve o público faz com que a aula dele seja melhor e os alunos, inclusive, se interessem pela matéria, por exemplo, e por aí vai. Princípio 1, né, da comunicação. Eu me comunico para alguém. Eu não comunico para mim. Então, isso parece simples, mas muda o jogo. Quando eu falo assim, cara, eu vou conversar com a Andressa. Como que a Andressa aprende? Amigo advogado, pelo amor de Deus, não adianta você falar res judicata, horário do início da labuta. Ninguém entende. Você tem que falar em português, né? É sobre por isso. favor, ajudem seus clientes, né? Tira o juridiquês, né? É porque o advogado vende para o advogado, né? Ele não vende para o cliente. Então, em termos gerais, aqui generalizando, para pegar, né? Para pegar a gente aqui. Então, mas, por exemplo, quando
quando eu me comunico com os nossos clientes, são bem técnicos, né? Médicos, advogados, enfim. E a gente vai para redes sociais. Puxa, eu quero ter um público de redes sociais. Vai precisar pensar em quem está te assistindo, e não em quem está no mesmo mercado que você. Não é o médico vendendo para o médico ou o advogado vendendo para o advogado. Como que eu facilito a vida do meu cliente que está lá na ponta me assistindo? Quais são as dúvidas dele? Como que ele fala? Qual o jeito de comunicação dele? Então, a gente parte desse princípio de comunicação, de que eu não me comunico para mim mesma, eu me comunico para você. E quando você coloca isso na sua estrutura de fala, fala, caraca, eu vou falar hoje com a Andressa, eu dei uma olhada no Instagram da Andressa, dei uma olhada no Instagram do Douglas, eu percebi a forma como que eles comunicam, falam rápido, gostam de falar, gostam de conversar, então tem uma energia alta. Não adiantava chegar aqui e dizer, oi gente, tudo bem? Daí, galera, tudo bem, good que vibes. bom. Ó, que Good vibes, Não. assim. Não dá. Nós somos todos, tudo menos good vibes. É tudo menos good vibes. Eu já percebi. Então, quando você presta atenção em quem está do outro lado da mesa, né? Quem está ao seu lado da mesa. Esse é o primeiro fator. Quero me comunicar melhor. Para quem eu vou me comunicar? Como que ele fala? Qual o jeito? Como é que eu chego até com a mensagem mais clara lá? E aí você vai perceber excelentes comunicadores, como o Silvio Santos, para mim, assim, no Brasil, ele se comunica conforme o público dele. Sim, sempre. Eu sempre ficava imaginando se em casa ele também era daquele jeito, né? Sabe aquela coisa? Será que em casa ele se comunicava daquela Com todas forma, as filhas Com dele. todas Quem as quer filhas. dinheiro? Exatamente, imaginou? Pessoal, vamos arrumar lancheira para ir para a escola. Quem quer dinheiro? Talvez não, né? Eu não sei, porque no meu delírio eu não conheci. Mas ele entendeu lá no público quem era o público. Esse é o primeiro fator. E o segundo são as horas de voo. Né? Então, a gente fala das horas de voo, são importantíssimas. Não tem como fazer um comparativo de comunicação com hoje, primeira vez você vai gravar um vídeo, com alguém que está há 10 anos gravando vídeo. Sim. Então, só que a comparação nas redes sociais agora, ela mata muito talento, muito potencial. Porque, puxa, a pessoa se compra, caraca, eu nunca vou conseguir falar desse jeito. Com grandes comunicadores. Então, eu nem vou começar. Porque eu me comparo com quem está há 10 anos, 20 anos, 30 anos no mercado. E tem uma situação que é interessante, porque às vezes a pessoa que fala bem com o celular à mão é diferente de quem vai falar na câmera, né? Exato. Inclusive, entrevistei uma pessoa uma vez, faz bastante tempo já, e ela falou assim, não, mas eu não posso dar entrevista. Mas como assim? Você fala disso, você fala daquilo? Eu falei, não, eu falo com o teleprompter. Eu nem sabia que tinha teleprompter pro celular. E ela fazia uns vídeos assim mais longos e com citação de artigo e um monte de coisa. Ela falou, não, é assim, Ela é uma locutora, na verdade. Ela é uma locutora. Ela, assim, eu ensaio, assim, é muito doloroso para eu fazer aquilo. Então, às vezes você olha a pessoa lá, mas acho que tem a especificidade, né? Por isso que a comparação é o grande veneno do que a gente precisa cuidar, especialmente em redes sociais, especialmente no excesso de informações que nós temos hoje. Então, se eu me comparo, por exemplo, com esse exemplo que você trouxe, nossa, ela fala tão bem, ela traz dados de artigos na fala dela. Eu nunca vou conseguir fazer uma fala dessa, porque eu não tenho memória para lembrar de tudo, Então, não vou fazer, porque se eu não consigo ser tão bom assim, então eu nem vou fazer, não faço, mesmo tendo uma habilidade de comunicação. Sim. Então, aí a gente volta no ponto anterior. Quem eu quero servir? Né? Puxa, eu quero servir um público que não tem o domínio do que eu tenho domínio, e eu consigo auxiliá-los, e o jeito que eles se comunicam é este. E aí, então, você vai para o público, ao invés de voltar-se para si. E o segundo, nada como horas de voo. Todo mundo é ruim quando começa. É difícil. Nossa, olha tem o Primo Rico, eles colocaram os vídeos agora essa semana, né? Todos esses influencers de finanças, eles colocaram lá, a própria Virgínia Fonseca também, né? Vídeo no começo lá, cara, todo mundo medonho. E isso que se fala muito na motivação, né? Cara, comece, pelo menos comece, né? Sim. Do que nunca ter tentado, né? E o que acontece, que a gente vê, é o estilo, né? Cada um tem que encontrar o seu estilo. Perfeito. Às vezes você comprar um formato, não vai te atender, né? Como nem o Douglas falou, tem gente que grava super bem com o celular, e tem gente que não, que precisa de uma produção. Mas a pessoa se encontrou naquele estilo também, né? De vídeo, de mídia, fala, né? De comunicação. De comunicação, né? Esse match. Uma situação que você colocou que é legal você pegou lá e falou que olhou o Instagram, Sim. né? Eu peguei e comecei com o da Raquel Dombrowski. Eu fiz o quê? Eu fiz um estudo na inteligência artificial, joguei no notebook LM, que é do Google, e aí ele me deu um mapa mental das pessoas. Então eu fiz na semana passada com a Cláudia Silvano, que é a coordenadora do Procon, peguei todas as palestras, os podcasts, as coisas que ela participou, joguei lá, tirei frases que ela falou nos negócios, para não ficar igual.
né? Uhum. E aí, assim, então você consegue hoje com a inteligência artificial, falando, né, de ser entrevistador, trazer, assim, dados das pessoas que são muito bacanas, assim, né? Porque você está preocupado com o público, né? Isso. Com quem eu vou conversar? Quem é a pessoa que está do outro lado da mesa? Quem é do outro lado da câmera? Então, esse é o primeiro princípio de quem deseja ter uma comunicação melhor e entende que a sua comunicação pode ser lapidada. Assim, eu concordo que tem algumas pessoas que têm uma habilidade de oratória bem legal, né? Retórica, conseguem responder. Agora, isso está disponível para todas as pessoas, né? Eu sou prova disso, muita gente é prova disso. Esse é o potencial, todo mundo tem potencial. Para gerar potência, vai precisar repetir, tem que achar o seu modelo, concordo fundamentalmente com isso. Precisa encontrar o seu jeito de falar, a tua forma. Tem gente que se conecta comigo, tem gente que não. É natural, faz parte. Então, encontrou o seu modelo, deu match com o público. Aí nós vamos para a constância, né? Disciplina e constância, disciplina e constância. Que é algo que até eu estava, antes de vir para cá, pensando nos clientes que eu atendo do mercado imobiliário, né? Que um dos desafios que os donos de imobiliário, por exemplo, que estão conosco nos treinamentos trazem é sobre a constância do corretor. A constância de, puxa, eu vendi um super imóvel, foi super bem comissionado e tal. E aí essa constância é o mesmo caso para a constância de uma comunicação e uma liderança. E dos nãos que a gente leva, das Exato. propostas que caem. Então, isso não é fácil, né? Então, de manter essa resiliência. Essa resiliência. Muita gente abandona a profissão. A advocacia também traumatiza, né? Sim. É duro. Porque realmente é difícil você lidar. Porque a nossa exceção é você receber o sim e aquele negócio ser perfeito e fácil. A regra é não e a porrada. Não tem, é todo dia uma porrada nas costas, assim, parece que a gente leva, sabe? Sim. E aí manter essa constância é desafiador. É desafiador. Então, recebe muito mais nãos do que sim. Tem vários desafios no dia a dia, né? Os BOs da Nem todo vida dia a e gente tal. tem escritura para assinar. Exato. Nem todo dia tem aquele cliente que diz assim, esse aqui é o imóvel e aí eu Entrei, quero vender. é meu, é É perfeito. meu, eu descobri, finalmente. Mas, ao mesmo tempo, é uma profissão que realiza ações, uma profissão que remunera muito bem, é uma profissão... Então, o que faz com aqueles que persistem daqueles que desistem? Novamente, a gente volta lá no comportamento. Puxa, persistiu, e o mesmo acontece na comunicação, o mesmo acontece no vídeo, o mesmo acontece em várias profissões, na advocacia, na parte de gestão e liderança. Então, quando a gente vai olhar, lá no fim da linha, aqueles que persistem, entenderam, poxa, eu tenho potencial para resolver isso aqui. Vai ter muito desafio, e aí o desafio é a ação, continuar agindo mesmo assim, para transformar em potência. Então, ano passado eu recebi uma pergunta de um seguidor, que é assim, Carol, o que você acha que é mais difícil, né? Fazer R$1 milhão ou meter o shape, né? E eu respondi para ele assim, meter o shape. Eu também achei meter o shape. Vamos entrar nesse assunto agora. Meteu o shape. Vamos, aí ele perguntou por quê. Sobre o shape, deixa eu perguntar. Eu vi isso, eu acho que ontem, numa postagem. Pessoas bem-sucedidas e pessoas de alto poder aquisitivo fazem exercício físico. Cuidam da sua saúde física, né? E você vê isso realmente que em países desenvolvidos, em cidades... Pô, não precisa nem sair fora do Brasil. Você comparar a qualidade de vida com Curitiba, né? Que tá aí, já é uma cidade modelo em relação ao Brasil, né? Com aonde nós vamos ter lá Belém do Pará, COP30, né? Cara, a mentalidade das pessoas, de como que funciona, né? E isso você vê, assim, que a qualidade de vida influencia muito aonde a pessoa tá, o seu meio, né? Muda a cabeça da pessoa, né? Então, você cuidar do teu corpo, cuidar da tua empresa, cuidar do teu funcionário, cuidar da tua família, não é fácil e exige esforço, né, Carol? Total, você sabe que são vários isso tem que ser pratinhos. motivado, né? Porque é todo dia, né? Não é... E a motivação, né? Tem que ter um motivo que leva à ação. A disciplina, que é aquela coisa, puxa, fazer mesmo quando não quero. Então, são vários elementos. Eu sempre falo com os nossos clientes que dos pratinhos todos, eventualmente, algum vai quebrar. Sim. Não é sempre que nós não somos... Sabe aquele vídeo do pratinho, assim, que o cara tem que girar 40 pratinhos, né? Perfeito. E aí, eventualmente, se ele está girando 40 pratinhos, está incrível. E aí, um cai. Puxa, o que foi que caiu ali? Caiu que eu não consegui ir para academia. Caiu que eu não consegui falar com um colaborador, dar um feedback. Caiu que eu não consegui fazer aquela venda. E é mesmo, limpar aquele pratinho que caiu. E isso é um processo constante. Não é um ideal que todos os pratinhos estejam o tempo todo girando. Aliás, é um ideal que nós queremos, todos nós como seres humanos, mas caia. É a vida real, né? A vida real é que, quebraram 3, 4 ali. Mas eu acho que a questão é você pegar e... Tem um amigo que fala assim, você está muito desorganizado, né? Quando você não consegue fazer uma coisa, você está desorganizado. E, na verdade, está certo. Então, por exemplo,
quem tem lá Smart Fit, cara, das 5 da manhã às 11 da noite você pode treinar. Eu, no dia que eu venho no podcast, eu vou 40 minutos antes. Às vezes um cliente, eu sou meio doido, o cliente fala assim, eu quero ir 7 horas da manhã no escritório. Beleza, eu vou às 5 pra academia, 7 horas no escritório pra atender ele. O cliente quer ir às 6. Beleza, eu vou na academia à noite. Então, quando você pensa lógico, você só pensa isso quando você quase morre, né? Então, em dezembro, ela tava com 145. Quando a tia Beth tá batendo na porta isso, ali. quase explodindo lá de gordo. Aí tive piripaque 2 vezes lá. Aí voltei pra cá e falei, não, vou... E na verdade, o que acontece? Você passa por gripes fortes, você Lógico. passa por crises respiratórias. Então, isso implica em muito. O joelho começa a dar problema. Cansaço. Eu fazia palestra lá de 2, 3 horas, às vezes, assim. Ficava com dor no joelho. Ficava uma semana com dor no joelho. Cara, agora não tem mais. Lógico, agora a gente só faz podcast, é sentado. Tranquilo, né? A vida tá boa. Tá. Mas só para concluir, então assim, o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, não, eu vou focar em atender o cliente presencialmente no horário, vou ter então esse horário para estudar, porque eu acho assim, se você acha que não, eu já terminei a faculdade, agora não preciso estudar, ou o corretor acabou de se né, de pegar lá o Cresce, agora não preciso mais estudar, você está ferrado. Meu Deus. Quantas horas, e cabe isso no dia a dia, e quantas horas que, por exemplo, você dedica assim ao estudo, né? E o que você tem estudado hoje, assim? Como é que você organiza? Eu estudo todo dia, então já há muitos anos. Um dos grandes pontos, né, da minha carreira empreendedora, carreira empresária, é porque eu sempre fui meio nerdona, assim, meio nerd, meio gostar de estudar, gostar de ler. E hoje eu trago muito para a vida dos nossos empresários, nossos clientes, que são empresários da vida real. Eu não desejo, nem meu time, nem a nossa empresa, passar uma imagem de que aquela imagem ideal do empresário nas Maldivas, que tudo é perfeito, ele não... Nem 5 horas da manhã tomando... Nem 5 horas da manhã tomando banho de gelo, né? Exatamente. Banho na... Então, ok, talvez seja uma realidade lá, aqui, qual que é a nossa realidade aqui? A nossa realidade aqui é que se eu não me organizo muito bem, escapa. 24 horas passa e você não fez nada. Não fez nada. E é muita distração. Então, o primeiro passo é eliminar as distrações. Aí, como você me perguntou da minha rotina, eu preciso eliminar as minhas distrações. Então, as distrações que estão no celular é a primeira delas. Então, é facinho cair no WhatsApp, é facinho cair no Instagram, é facinho. Passar 500 Reels ali. É facinho. Então, como que eu elimino essas distrações? Nas primeiras horas da manhã, eu vou olhar as prioridades. E é um controle. Meu Deus, não posso estar no Instagram. É vida real. Ou então, chegou uma mensagem que eu vou responder. Não. Eu preciso falar com a Andressa primeiro, não vou responder isso aqui, eu preciso falar com a Andressa primeiro. Ou vou responder essa mensagem importante. Então, é realmente essa disciplina de autocontrole. Nós vemos nesse mundão aqui, eu imagino, na minha crença, é para um autodomínio, para uma pequena evolução. Então, eu preciso me dominar um pouquinho para evoluir um pouquinho. E aí, esse ciclo vai acontecendo. Que o grande vilão somos nós mesmos, Exato. Né? A gente não sabota, né? Não tem condição externa que vá impactar de maneira interna aquele que está se dominando, sabe? Não tem. Se você tem um ponto de autodomínio, isso aqui eu domino, eu vou para academia todos os dias. Isso aqui eu domino, eu tenho tempo de qualidade com a minha família. Isso aqui eu domino, eu consigo treinar meu time uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E você vai percebendo essa evolução, né? As pessoas me perguntam, como é que desenvolve a autoconfiança? A gente trabalha a autoconfiança, a autoimagem dentro dos nossos treinamentos. A autoconfiança é quando você cumpre as promessas que você faz para você mesmo. Então, você não se sabota, né? Exato, as pessoas se sabotam, né? Você cumpre a promessa. Puxa, eu falei que ia treinar. No caso, eu não tenho espelho em casa, daí eu... Isso, aí você vai que vai, né? Olha que loucura. Vai fazer 1 ano que eu voltei a nadar. E ano passado, eu fui num evento, alguns anos atrás, que eu sou a rata do evento, né? Onde que eu gosto de conhecer pessoas. Somos duas. Eu sou rata do evento também. Eu amo. E aí, hoje eu tenho os eventos também, trago o povo, e aí o povo fica, é incrível. Eu fui num evento e aí tinha ela, puxa, coloca um projeto ousado pra você em 10 anos. E aí eu não sei que cargas d'água que veio na minha cabeça, eu falei que eu ia fazer um Ironman em 10 anos. Isso era 2016. Tá? Ano que vem eu vou fazer um Ironman. Esse ano eu faço um 70.3 também, Ironman, mas eu faço o full ano que vem, o completo. E aí em 2016, eu pensei, bom, tem até 2016, a vida foi passando, a vida foi acontecendo, é mais um ano que passa, mais um ano que vem. Ano passado eu falei, puxa, se eu não começar a treinar, eu não vou cumprir com aquilo que eu prometi pra mim mesma. Não prometi pra Andressa, não prometi pra ninguém. Eu prometi pra mim mesma. E aí, eu quebro uma confiança, e essa confiança, quando quebrada, é o que faz com que o espiral negativo aconteça. Então, eu falei que eu ia parar de comer açúcar no café, tomar café com açúcar. E aí, foi lá e pôs açúcar. É uma pequena confiança, não com o outro, é tua. E a construção de autoconfiança é o que vai fazer com que o comportamento seja adequado com o que você deseja, e os resultados podem ou não vir, né? O resultado dele não é... A gente não tem domínio do resultado. Sim.
ele pode ou não vir, mas nós temos domínio do comportamento. E aí, ano passado, eu falei, bom, vou voltar a nadar, que pelo menos vou despiorar na natação, que andar de bicicleta eu sei andar, e correr, na pior das hipóteses, eu caminho. 26 de agosto do ano passado, um dia antes do dia do corretor de imóveis, né? É 27 de agosto? É 27, Olha, aham. Eu voltei a nadar, vai fazer um ano agora. Me inscrevi para uma prova de triatlon em outubro fiz a prova. Poxa, eu fiz a prova, que legal. Ano que vem vou para um 70.3. Me inscrevi. Por que hoje eu treino todos os dias, ou quase todos os dias? Porque em outubro eu vou fazer uma prova enorme de triatlon. Para que, puxa, se eu fosse assim, hoje vou treinar porque a minha saúde... Eu funciono assim. Sim. Eu não funciono com... a minha saúde é importante, eu vou treinar. Ok? Você Eu tem que ter quem uma, faz. uma, um um objetivo. objetivo. Então, eu Uhum. vou fazer um triatlon e eu tô treinando por quê? Porque se eu quero terminar aquela prova, né? Eu vou dar o meu melhor. Pode ser que eu termine, pode ser que não. Que é isso, eu não sou dona do resultado. Ninguém é. Nós não somos, né? Mas nós somos donos do processo. E esse desafio de ser dono do processo é a minha agenda voltada para isso hoje. Quais são os processos básicos que eu preciso fazer para, no exemplo aqui, fazer uma prova de triatlon, mas também para que a minha empresa cresça, mas também para que a gente tenha mais mídia. Então, eu estou aqui hoje, por quê? Porque dentro do nosso pilar de marketing tem uma abrangência de mídia. Sim. Quanto mais pessoas conhecerem a Potencial Pleno, quanto mais pessoas nos conhecerem, maiores são as chances de a gente ter novos clientes, fazer novas vendas e assim por diante. Então, você vai elencando prioridades. Pô, eu quero imobiliárias e corretores de imóveis, é um público legal para nós. A Sim. gente dá muito resultado. Bom, então vou lá. É uma prioridade. Uhum. E aí, dizer não para aquilo que não é prioridade. Sim. E o grande desafio é, às vezes, eu não sei o que é. Eu preciso elencar. Qual é a minha prioridade hoje? Para você estar no processo de emagrecimento. Sim. Bacana. Então, uma prioridade é ir para academia. Uma pessoa que está no processo de início da jornada empreendedora. Então, ela precisa conversar com gente, com potenciais clientes, todos os dias. E aí, da parte de corretor... Analisar o mercado, às todos vezes. os dias. Estudar Estudar. todos os dias. Estudar as novas leis todos os dias. Estudar o que está acontecendo aí no governo e na economia todos os dias. Né? Buscar novas fontes, conversar com gente diferente. Puxa, aqui a Andressa pensa de um jeito, Douglas pensa de outro jeito. E eu vou pensar como? De que jeito? Vou atrás das minhas fontes. E esse é um trabalho todo dia. Não é vou passar 5 horas estudando inteligência. Não. Todo dia, puxa, por um X tempo. Tem uma pesquisa que diz que você estudar 18 minutos de algo por dia, em um ano, você vai ser melhor do que 95% da população naquele algo. Né? Inglês, por exemplo. Sim. Então, você estudar 18 minutos de inglês todos os dias, você vai falar inglês melhor do que 95% da população em um ano. O ponto é, onde estão esses 18 minutos? Qual é o meu bloqueio de agenda? Na tua rotina todos ali, os dias esses 18 minutos. Esse horário. Mas por isso as distrações. E aí eliminar as distrações, porque tem 18 minutos no celular que foi perdido. Mas peraí, qual que é a minha prioridade? Falar com 3 clientes hoje? Ou... me peguei no Reels, tá tudo bem, quebrou o pratinho, limpa ali, volta pro status original. Eu tô preso na IA, porque hoje, por exemplo, eram 6h10, eu falei assim, eu vou sair, vou desligar o notebook. E aí eu sou meio maluco, eu jogo videogame mexendo no computador ao mesmo tempo, né? Faz 3 coisas. Aí eu tava ali jogando videogame, mexendo ali, fazendo uma análise de uma lei lá que mudou agora. E aí eu peguei e falei assim, falta só um pouquinho agora pra eu analisar aqui. Daí eu desliguei o videogame, olhei pro computador, passaram-se 26 minutos. Quase cheguei atrasado na academia. Cara, como é que passa pode, rápido, né? né? Passa rápido. A percepção do tempo é diferente, É diferente. né? É lógico que você lê um livro, te dá sono, mas se você cria aquele hábito... Todo dia, você vai ver que cada vez mais você mata 2 capítulos em vez eu tô tentando de ler 3 livro, folhas que dá sono, eu tô tentando ler né? livro físico. Faz muitos anos que eu não lia livro físico. Eu adoro. Lia no celular e tal. Aí agora eu recomprei lá. Comprei 3 agora esse mês. Eu tenho que assim. dar o meu, então. Cara, mas é difícil. Não, é isso. Mas é difícil, né? Porque daí você não tem nem posição pra sentar, porque é fácil sentar com o celular, né? Qualquer posição que você tiver, você tá mexendo com ele. Aí você pega o livro, daí o livro... É difícil até a luz tem que estar boa. A luz boa. A vista já não ajuda, né? Isso, tem que aumentar o braço, né? Ou diminuir. Sim. Mas assim, você hoje, você acha que... Você falou assim, qualquer pessoa então pode se tornar hábil na oratória, no treinamento. Sim. Mas você, no dia a dia, o teu curso, os cursos lá, o teu método, tem alguma... um norte assim, Douglas... Você fazendo podcast nas coxas, aí em um ano você vai virar o Silvio Santos ou o Jô Soares, porque o Jô Soares é mais gordo, talvez seja mais fácil virar o Jô Soares, não sei. E também trabalhava sentadinha ali de boa, também né? O Silvio Santos sempre em pé.
Nós trabalhamos com gestão empresarial. Então, o Uhum. nosso público-alvo são empresários que desejam otimizar a gestão das suas empresas. A gente trabalha com mentalidade empreendedora, não tem como, se o empresário continua culpando o governo pela sua falta de resultado, não tem o que eu ensinei para ele de liderança, de vendas, de marketing, De processo 1000 interno, cursos que ele finanças, blá, comprar blá, que vai blá. resolver. Então, primeiro a gente precisa trabalhar a mentalidade. E aí, talvez quem está assistindo a gente, cara, mas o governo influencia? Obviamente que influencia, né? Mas existem caminhos, e vários caminhos dentro da gestão estratégica que você pode utilizar. Daí nós vamos para a liderança. Porque eu vi essa frase do presidente da Rinode, alguns anos atrás, lá nos Estados Unidos, a gente estava num evento juntos, e eu perguntei, cara, eu quero que os meus colaboradores sejam fãs da minha marca, igual a galera que está vendendo Rinode para mim é fã da Rinode. E aí, uma frase que marcou muito que ele respondeu foi: aquele que não forma pessoas se torna escravo do seu próprio sucesso. Eu decidi formar pessoas. E por conta dessa decisão de formar pessoas, eu consigo chegar a mais lugares com pessoas fãs e tal. Então, o segundo pilar que nós ensinamos é liderança. Liderança pessoal e liderança de formação de times. Daí nós vamos para as práticas de negócio: vendas, marketing, processos internos e finanças. Durante um ano de treinamento. Esse é o nosso treinamento principal, conhecido como a faculdade do dono. Legal. Como se fosse uma pós-graduação, mas é uma faculdade para donos de negócios, empresários. Naturalmente, o que aconteceu nesse processo? Os meus clientes disseram, cara, eu preciso treinar meu time. Preciso treinar as minhas pessoas, os meus líderes. Sim. Aí nós abrimos um braço para liderança, formação de liderança. Depois, puxa, eu preciso aumentar as minhas vendas. Com os meus vendedores, preparamos os vendedores. Treinamento de vendas. Treinamento para mentalidade. Precisa abrir a cabeça dessa galera. Eles precisam estar na mesma frequência, vibração, ambiência que nós. Uhum. Daí nós temos eventos, treinamentos para cada uma dessas linhas, que são demandas que os nossos próprios clientes trouxeram. Mas o que acontece em um ano de formação? Vamos falar de comunicação, por exemplo. Nós temos um módulo de comunicação assertiva que fala sobre a importância do líder se comunicar, especialmente no mercado de agora. Você vê os grandes empresas e os seus CEOs. Há 20 anos atrás, você nem sabia quem era o CEO da empresa. Né? Não tinha obrigação Não tinha. nenhuma de saber, aparecer, né? E a gente nem sabia quem era, e ele também não tinha obrigação de aparecer. O nome dele, no máximo, ia lá nas Na publicações, na ata, e acabou. Hoje, quantos grandes CEOs de grandes empresas estão com podcast, seus próprios podcasts, que tem social media junto com ele, que falam do seu dia a dia, que falam... Por quê? Porque o mercado E que tem deseja que isso cuidar agora. dessa imagem também. Exato, né? que ele preza pela imagem da empresa. Só que nós vamos trazer da realidade externa para a Claro. nossa realidade. Eu sou a representante da minha empresa, você é o representante da sua empresa. Sim. Você é o representante da sua empresa. Então, o mercado está olhando para o representante principal. Logo, ele precisa, sim, se comunicar melhor, precisa, sim, entender das redes, para qual rede social ele vai, se precisa ir. A Sim. escrita de artigos e afins técnicos, uma parte mais técnica. E durante esse ano, a gente vai levantando princípios estratégicos para que o gestor principal da empresa possa entender. Puxa, não, eu quero ir para frente de ser o influenciador da minha marca. Isso. Ótimo. Então, vamos trabalhar essa forma de comunicação. Como? Na prática. Eu acredito muito de que eu posso aqui ensinar as melhores técnicas de oratória para você, que está assistindo a gente aqui, vocês que já se comunicam super bem. Se você simplesmente estudar e nunca colocar em prática, pode ser, sei lá, de Harvard, de Stanford, o melhor comunicação. Os melhores diplomas os melhores, não vai ter. Então, é aprender todo dia e aplicar todo dia. Então, eu aprendi que quando eu olho para a câmera, é melhor. Então, ao invés de eu olhar para mim mesma no celular, eu vou olhar para a câmera. É um treino, todo dia olhar para a câmera. Então, você vai desenvolvendo isso e nós ativamos a ativação de potência. Sim. Então, as empresas entram com potencial, aquelas que têm potencial de dobrar o seu faturamento, triplicar o seu faturamento. Nossa média de aumento de faturamento de um ano de treinamento é 96%. Cara, Então, dos nossos clientes que entram lá, a média do crescimento das turmas é 96%. O que é muito exponencial num Brasil que apenas 1% das empresas crescem mais de 20% ao ano, numa média de 3 anos. Nós sabemos o porquê. O Brasil tem uma tradição de criar muitas empresas. Então, Mas você vê que quebrar muitas CNPJs cria-se todo dia um monte. Mas Mas essas empresas têm uma estatística até que não passa aí de 2 5 anos. 5 5 anos. né? A estatística que o Sebrae traz da Eu fico micro e triste, pequena assim, em quando 5 eu anos. vejo o pessoal abre franquia e tal. Cara, ele não tem estudo de mercado nenhum, ele acha que vai dar. E hoje em dia, se você não tiver bem estruturado com o teu negócio, você leva um prejuízo absurdo. Né? Investe, às vezes, tudo, né? Eu tive uma pessoa aqui, lá em Balneário Camboriú, que todo mundo acha que é o hype, que todo mundo vai ficar rico, né? Ele vendeu um apartamento aqui em Curitiba que ele herdou do pai. Vendeu o apartamento, montou um café.
experiência zero em café, Uhum. colocou Nem no- gosta de café. nem sabia preparar café, enfim, mas colocou, mas como é- ele tinha grana de um Sim. apartamento, Sim. ele chegou lá, colocou o que tinha de melhor, colocou uma expressa italiana, comprou as melhores xícaras, a arquiteta fez um ponto projeto. lindo, maravilhoso. Ele colocou numa rua que não passava gente, que não tinha lugar para parar, que não tinha aquela, digamos Fluxo assim, de aquele fluxo pessoas. de pessoas Uhum. acostumadas que ali tinha um café. Sim. Que era só um café, que não era uma padaria, né? Não era uma pane, que eles chamam, enfim, lá mais lá pro sul, né? Resumindo, daí ele tentou vender esse café, não foi, porque ninguém comprou o café, Sim. não tinha faturamento. Daí o que aconteceu? Ele vendeu as coisas, digamos, ele pagou R$300 na cadeira, ele vendeu o lote das cadeiras por R$300. Sim. Por Uhum, 3.040 cadeiras que ele tinha, né? Então, quer dizer, ele torrou um apartamento que ele herdou e que porque ele não tinha uma Conhecimento da estratégia gestão. de negócio, Ô, Carol, né? mas o teu negócio, E é ele é... triste ver isso. é. Eu fico, É porque nossa, você eu sabe fico, que 6 a cada 10 empresas quebram no Brasil por falta de gestão. sim. Não é por falta de mercado, não é porque o produto é ruim ou o serviço é ruim, é por falta de gestão. E aí, pegando só o teu gancho, acho que é engraçado que um médico, para abrir um consultório, ele primeiro faz a faculdade de medicina, né? Mas para abrir uma empresa, como a barreira de entrada é muito baixa, não necessariamente você precisa ter o conhecimento da gestão. Em pequenas doses, né? A gente vai educando o nosso público nas redes sociais, mas também quando a gente tem as nossas aulas, um dos pilares quando você vai abrir, por exemplo, um café, é assim, qual a coisa mais importante na hora de você abrir um comércio de rua, né? É a localização. A localização. E a segunda coisa mais importante, a localização. E a terceira coisa mais importante, a localização. Sim. Porque você precisa de fluxo, precisa de gente vendo você precisa de fila na porta, precisa ter e aí essas estratégias são estratégias que se você não tem acesso, é fácil ter acesso, mas é fácil não fazer. E quando a gente fala de uma escola para donos de negócio, quando nós criamos lá atrás, é porque quando eu comecei a empreender lá com 16, eu fiz muita cagada, né? Cometi muitos erros. E aí eu tive a grata honra de alguns empresários da região, onde eu estava, dizer assim, olha, filha, não faz isso não, tá? Ó, vem cá que você vai precisar olhar para isso, olhar para tua fachada, olha aqui. E aí eu fui escutando, como eu era mais nova, sempre gostei bastante de estudar, fui escutando e aplicando e entendendo e montando o que a gente tem hoje de princípios da gestão. Podem vir inteligências, automações, novidades, claro, mas os princípios eles não mudam. Não muda. Desde que a empresa é empresa lá atrás, né? Desde que o ferreiro começou a vender os seus espetos de ferro lá atrás, as suas espadas, alguns princípios, os princípios da gestão não mudam. As estratégias, sim, estratégias são múltiplas e elas sempre vão mudar. Mas os princípios não. E um princípio do varejo, por exemplo, do comércio é a localização. Mas é tão fácil se perder e acaba perdendo dinheiro e às vezes um patrimônio familiar ali. Eu vi muita gente pegando de anos que se escorre. E a nossa visão, né, eu e a minha irmã, que somos sócios, nós desejamos profissionalizar a pequena e média empresa no Brasil. Esse é o nosso grande foco, ajudar a profissionalizar essas Então, eu empresas. queria perguntar justamente nesse sentido. O público de vocês hoje é mais, assim, 2 amigos que querem montar um negócio ou o pessoal que já está camelando ali no tempo? Quem já está empreendendo há mais tempo. Eu tenho também treinamentos para quem está começando, que são online, de uma acessibilidade maior, vamos por assim, tá? Mas o nosso treinamento principal é para quem já tem, geralmente, quem já empreende há mais de 5 anos, não necessariamente a empresa tem 5 anos, mas a pessoa que abriu um negócio ou 2 ou 3 ou 5 empreende há 5, 10 anos, 15 anos. Sucessores de empresa familiar precisam dar o próximo passo, precisam passar o bastão, os pais precisam passar o bastão. Então, a gente tem um case, uma turma que acabou de encerrar da faculdade do dono, de 5 membros da mesma família, 3 gerações. Então, o fundador, 3 sucessores e o próximo sucessor, né, o neto. Então, o avô, os 3 filhos e o neto, todos na mesma sala de aula, porque eles entenderam que para a empresa ser perene, eles precisam olhar para a gestão mais profissional. E foi uma experiência muito bacana para nós também, como escola. Então, quem já está no caminho, e quem já tem colaboradores e entende que, puxa, atingi um teto de vidro e não sei mais para onde ir. Ou eu comecei aqui com uma imobiliária, com 2, 3 corretores, a gente foi muito bem e agora deu uma estagnada nas vendas. Então, esse é o público. Por quê? Porque eu consigo pegar o que ele já tem de insumo, de recurso e otimizar isso. Sabe, como advogado, a gente faz muito área empresarial e normalmente a gente recebe o primeiro contato do empresário que ele sofre a primeira ação.
Na primeira Quando vez. deveria ser ao contrário, né? Ele falou assim, olha, eu estou pensando em montar uma empresa com a Andressa aqui, preciso sentar com o advogado para Exato. ver Uhum. como é que vai ser o acordo de sócio e tal. Perfeito. E é fundamental isso, porque, por exemplo, hoje, no acordo de sócio, você pode prever, inclusive, questões relacionadas à sucessão, se há chamada de capital, né? Hoje tá na moda, né? Você tá lá com a empresa rodando, depois chega alguém que quer te comprar. Vou vender, não vou vender, vai ser obrigatória a venda. Então, e o pessoal não tá, assim, tá longe de ter uma Longe, anos luz. visão jurídica, Profissionalização. uma profissionalização disso. Exato. Né? E o Brasil, eles não. Parece que é tudo meio no improviso, né? Eu acho que é tudo meio no achismo, né? E a gente vem É. cravando essa bandeira para sair desse achismo, porque É. nós só vamos sair das estatísticas de que 60% das empresas quebram após 5 anos, que já é um número que melhorou muito nos últimos anos, que antes era acima de 80%, né? Mais de 8 empresas a cada 10. Precisa profissionalizar, precisa sair do jeitinho. Como será que eu faço? Qual é o método que eu utilizo dentro da minha empresa para gerar vendas? Qual é o método que eu utilizo? Puxa, eu recebi X nãos, mas eu recebo mais sims desse público aqui, que é um público que eu talvez esteja negligenciando na minha gestão. E falando sobre a profissionalização, a gente conversa com os nossos clientes, ensina os nossos clientes a importância de segurança jurídica, segurança contábil, de entender do mercado, de entender a parte tributária do seu próprio mercado, para não ser surpreendido, né? Porque as empresas, elas vão crescendo. Dá para crescer uma empresa no jeitinho? Dá, sim. Especialmente dentro de um mercado específico, uma artista, uma técnica muito exclusiva, é possível. Com o passar do tempo, eventualmente vai acontecer da importância de uma segurança jurídica para sócios, para contratos, para parceiros, da segurança contábil para a parte tributária, em sair desse, puxa vida, dá para fazer no jeitinho brasileiro, não fazer certo, é possível fazer, como que é possível Escalonar o fazer. negócio, né? Exato. E isso tudo, claro, precisa de um começo, meio e fim, e é uma espiral. O tempo todo você vai estar estudando, o tempo todo. Então, os nossos treinamentos e mentorias, tem aqueles que têm começo, meio e fim, a faculdade do dono, Sim. e tem aqueles que são contínuos. Quem entendeu, puxa, aqui dentro eu consigo profissionalizar mais rápido. Ter acesso a um conteúdo, a uma informação, a uma pessoa que faz com que a minha empresa cresça de uma maneira mais sólida e mais rápido, digo, não mais rápido de um mês, né? Não é aquela coisa de um mês para o outro, mas de um ano para o outro. Ao invés de eu esperar um ano para fazer alguma coisa, 10 anos para fazer alguma coisa, eu faço em 3, eu faço em 2. E você assinei o contrato ontem com você e ainda não vi resultado nenhum. Exatamente. Né? Como assim? Como assim? Ainda não vendi. Ainda não exatamente. vendi os meus 10 milhões de reais. Existe um processo e a gente, como eu comentei anteriormente, é vida real. Se você aplicar as aplicabilidades, você vai ter. Nós não somos donos do resultado, mas estatisticamente a gente chega nesse resultado. Sim. Agora, se não tiver aplicabilidades, não tem como, né? Nós fazemos 100% do nosso 50% e o nosso cliente, ele precisa fazer 50%, 100% e 50% restante. Estou parecendo a Dilma aqui falando. Carol, então a tua empresa, a Potencial Pleno, ela faz essa consultoria, Sim. né? Esse acompanhamento. Esse acompanhamento. Esse é o teu carro-chefe. É meu carro-chefe. E daí você tem aquele evento Eleve-se. Exato. Aí eu tenho um treinamento chamado Eleve-se, porque os nossos clientes foram trazendo essa demanda, como eu comentei com vocês. E principalmente a demanda que mais vinha era nós abrir a cabeça, o jeitão que eles falavam mesmo. Preciso abrir a cabeça de quem está comigo. Nem que seja com machado aqui, ó. Essa parte é complicada. Abrir a cabeça de quem está comigo para expandir a visão. Como que eu faço? Como eu chego lá e não consigo me comunicar, eu não consigo passar para as pessoas que estão comigo, que eu tô vivendo aqui com vocês. E eu lembro de uma cliente nossa que me disse certa vez assim, nós tínhamos acesso aos mesmos treinamentos, tal, eu tinha conhecido ela nos Estados Unidos e ela me contratou para fazer uma mentoria 1-a-1 com a CEO da empresa dela. Ela estava indo expandir para os Estados Unidos e a CEO ia ficar aqui no Brasil na operação daqui. E aí eu falei, puxa, por que você mesma não faz, né, esse direcionamento com a tua CEO? E ela me disse assim, Carol, porque se eu falo é implicância, mas se você fala é direcionamento. E aí isso eu trago para realmente, quando alguém de fora fala, é como uma garrafa d'água, né? Quem está dentro da garrafa não vê o rótulo, né? Vamos por assim, a água que está dentro não vê o rótulo. Mas quem está de fora diz, olha, esse rótulo aqui a gente podia melhorar aqui. Ah, é verdade. Então, quando nós criamos o Eleve-se, a gente entendeu. Existem 4 pilares que todas as pessoas precisam olhar durante a vida. Nós precisamos olhar para a nossa saúde, a gente conversou brevemente aqui sobre isso. Nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos, relacionamento íntimo e relacionamento familiar, relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos olhar para o nosso trabalho com propósito, porque não é burnout. Burnout não é excesso de trabalho, na minha opinião. Burnout é falta de propósito. É falta de propósito. O excesso de trabalho unido e a à falta de psiquiatria propósito. diz, né? Burnout não existe. E o quarto ponto... É uma palavra nova, né? Palavra nova. Eles arrumam umas... E aí nós temos a parte financeira. Se esses 4 aqui estão desalinhados, a pessoa está desalinhada. Se tudo vai bem, mas a saúde vai mal, acabou.
Se tudo vai bem, mas o relacionamento vai mal, acabou. Se você tá, puxa, eu tô num trabalho que, cara, não vejo pra onde eu tô indo, não tô crescendo, ou então eu tô sem grana. Esses 4, e aí o Eleve-se vem para trazer estratégias comportamentais e ferramentas para que você olhe para as 4 áreas da sua vida. Então, tem uma médica falando sobre saúde integrativa, nós temos uma especialista em relacionamentos falando sobre o relacionamento conjugal e como você engajar pessoas no seu propósito. Eu falo sobre mentalidade de trabalho, qual é o propósito que você vai encontrar dentro do seu trabalho. Porque não é que eu tenho o meu propósito, não é filosófico, não é maiêutico. Isso aqui é o que está no meu prato hoje, como que eu encontro propósito para isso. E eu trago uma especialista em finanças para falar sobre finanças pessoais. Como otimizar, porque mais de 70% dos brasileiros estão endividados, nós temos como reverter isso através de comportamento. E nós não temos uma cultura financeira, Exato. né? É complicado, né? Então, olhar para esses 4 pilares. Nosso próximo evento vai acontecer dia 8 e 9 de novembro, no Espaço Torres, ali da Avenida das Torres. Eu vou. Se convidar, nós vamos. André, Não, você eu já está vou. comigo já estará comigo no nosso próximo Mas eu ganhei o evento. convite. Eu compro, não tem problema. Compro. Maravilha. Quem está, inclusive, nos assistindo aqui, pode ir em @vemproeleve-se. Lá tem todas as informações, o link e algumas condições especiais. Mas ele é leve, ele é agitado, né? Ele é um exatamente. negócio... Não é para você, não é um evento e você ficar sentado na cadeira anotandinho, não. Nós vamos transformar potencial em potência. Vai precisar, vai agitar. E aí, para que você possa ter novas conexões, para que você possa... Não só novas conexões com pessoas, mas, puxa, é aqui que eu preciso trabalhar. Essa é a minha prioridade, esse é meu foco. E aí, como eu venho da área de comportamento humano, essa é minha área de estudo, minha grande área de estudo, método de aprendizagem acelerada. Trago lá da escola de inglês. O que faz uma criança aprender a falar inglês mais rápido? Uma criança aprender a falar português? Eles têm uma facilidade. E todos nós temos essa habilidade, que vai, claro, se perdendo com o tempo, não vou negar isso, mas existe um método de aprendizagem acelerada que eu utilizava lá no Verb to Be, quando eu dava aula de inglês, e que hoje eu trago esse método para como que a minha saúde, eu posso acelerar o meu processo de saúde, acelerar o meu processo de relacionamento, ativar os meus relacionamentos de uma maneira mais assertiva, trabalho também, como ser melhor remunerado no seu trabalho, né, através de ferramentas que você tem, e como fazer uma gestão melhor do dinheiro. Porque a gente não teve isso na escola, nenhum deles. Nenhum deles. A gente não é preparado para a vida, né? Então, olhando para isso e olhando para o mercado, nós trouxemos o Eleve-se como nosso... A gente faz uma vez por ano. E acontece em novembro. É aquele famoso bem-vindo à vida adulta, né? Exatamente. Adultos funcionais. Vamos para os adultos funcionais. Ô, Carol, e todo mundo é coach agora, né? Dá uma tristeza. Outra coisa que eu fico triste, todo mundo é coach. E a gente vê assim, ó. Tipo, a Carol ela tem uma história, ela foi empreendedora, ela tinha escola de inglês, ela fez isso, ela estudou, né? E a gente vê tanta picaretagem, né, Carol? Se você quiser ser um excelente advogado, arrasta pra cima. Cara, todas as profissões prontas. Para que eu não seja preso, né? Preso não vou ser, mas para que meu cliente não tenha um problema, a gente vai precisar encerrar o nosso podcast, porque tem uma audiência agora meio de meio. Calma que eu tô chegando. Andressa, suas redes sociais. Ok. Confraria Mulheres Corretoras e Andressa Magalhães _ corretora. Legal. Carol Costa. Estaremos no Eleva. Vai ser incrível. Queria que se você pudesse nos dar a alegria de mais um podcast, pra gente poder... Tem vários assuntos que a gente queria tratar, a gente tá falando nos bastidores, inclusive sobre peso, que acho que é uma questão que é importante, a gente falou um pouquinho assim, mas já fica o convite aqui pra gente fazer. Vai ser um prazer. Vamos fazer o mais próximo do evento, né, pra gente poder divulgar. Vamos, a gente já deixa ali coloca ela para outubro. Se você puder, tiver agenda em outubro ali, poder ficar próximo. E se quem quiser te achar, como são suas redes sociais? Beleza, bora lá. É @acarolcosta, Costa com 2 Cs. A Escola de Negócios, @Potencial Pleno Oficial. E o nosso evento, que vai acontecer em novembro, @vemproeleve-se. Então é só procurar nas redes sociais, potencialpleno.com.br. Eu vou fazer um post no grupo da confraria lá, a gente monta e divulga pra mulherada que, olha, muita gente precisa. A gente precisa mais do que a gente imagina, na verdade. Isso é verdade. E aí eu venho pra falar, se agora todo mundo é coach, na próxima eu falo sobre isso. Vamos falar. Vou começar com essa. Pergunta pra próxima. Vamos, e aí? Beleza? Pessoal, obrigado. Eu sou o Douglas Vilar em todas as redes. Douglas Vilar. Um abraço. Tchau, valeu. Tchau, valeu. Obrigada.